Eu tinha meus 14 para 15 anos, uns 14 anos de idade, quando eu vim da casa de uma ex-namorada minha. E quando eu vim para casa, regressei para o meu lar, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, liguei a televisão. E ali comecei a assistir, a programação. E de repente fui surpreendido por um redemoinho de fogo na parede do lado direito. Quando eu olhei, aquele redemoinho de fogo se apagou. E eu continuei assistindo, achando que era coisa da minha mente. Novamente se repetiu aquele redemoinho de fogo na parede. Quando eu olhei, se apagou. E aquilo realmente me perturbou. Eu me levantei, desliguei a televisão, me prontifiquei e fui me deitar, E nesse dia eu estava sozinho no quarto. Meu irmão, ele tinha saído para algum evento ou coisa parecida, E me lembro que minha mãe estava no quarto com a minha irmã, e nesse dia o meu pai estava de serviço, estava trabalhando, e ali eu me deitei e quase dormindo, eu fui despertado e eu pensei comigo mesmo, isso foi uma queda de sono. Foi semelhante a uma queda de sono. Quando você está dormindo, às vezes você recebe um choque, um susto, uma queda de sono, como muitas pessoas já teve. Só que eu tornei a dormir, mas nessa feita foi mais forte, e eu pude perceber que não era simplesmente uma queda de sono. Eu senti como um toque, um choque, quando eu me despertei, e eu percebi que realmente era algo maligno, que estava me visitando no quarto. Então, eu com trauma, eu já tinha os meus 14, 15 anos, já com trauma da minha infância, que eu carregava, porque desde a minha infância eu fui perseguido, eu era perseguido por esses espíritos contrários, e ali no meu trauma, e eu pensava comigo mesmo, eu vou chamar por mãe, e eu preocupado que a minha língua não enrolasse nessa ocasião, e eu comecei a chamar por mãe. Eu me lembro que eu chamei por 3 vezes, e ela pôde escutar, mas porém ela escutou a minha voz lá do outro lado do portão. Ou seja, a força das trevas foi tão terrível que transportou a minha voz lá para o outro lado do portão, lá na rua. Então ela, tomando conhecimento que eu estava no quarto, e ela foi verificar o que estava acontecendo. Então ela foi, acendeu a luz, e lá estava eu. Lá estava eu espantado, com os meus olhos arregalados. Me levantei da cama e, para nossa surpresa, e também a minha mãe também foi surpreendida. Ela também sentiu a mesma coisa. Nós não estávamos vendo, mas porém estávamos sentindo aquela força maligna, uma característica de uma coisa muito ruim, que ia de uma ponta a outra, ia à direita à esquerda, e ele ia com fúria, como se tivesse garra, semelhança de um macaco furioso, um gorila, um macaco peludo, alguma coisa terrível, e ele estava com ira, ele ia de uma ponta a outra, a ponto de partir para cima de mim. E ali, mãe, sentindo aquilo, ela se arrepiava muito forte, a gente totalmente arrepiado, e sentindo aquela presença maligna. Então ela disse: pega a Bíblia, leia o Salmo 91 7 vezes. Na quarta leitura da Bíblia, do Salmo 91, nessa quarta leitura do Salmo 91, quando eu estava na quarta leitura, eu confesso que aquela presença maligna me abandonou, foi embora. Não resisti no poder da palavra de Deus. E aquilo foi permissão, Tudo que eu passei foi permissão de Deus, Porque tudo que nós passamos nessa vida é permissão de Deus. Eu não vou dizer que é a vontade dele, é a permissão. É algo permissivo. É isso que eu entendo, que posso compreender. Então, nesta ocasião, quando esse espírito ele foi embora, quando ele foi banido, não resistindo ao poder da palavra, porque Deus estava me visitando ali, e eu confesso que ainda estava apavorado, estava temeroso, e ainda com a luz ligada, deixei a luz ligada no quarto e me deitei, porém assustado.
Me lembro que a minha mãe, graças a Deus que nesse tempo minha mãe já era crente em Jesus, ela era crente já da Assembleia de Deus, estava nem iniciando a sua carreira cristã, e ela sempre tem sido coluna, né, na nossa casa, graças a Deus, Deus tem usado ela. E ela deixou, me lembro que ela deixou também a rádio, né, ligado, né, sintonizada até na Rádio do Nordeste, né, e ali ela deixou um pouco baixo, né, e passando aqueles hinos, e ali eu me deitei, e muito temeroso, e para a minha surpresa, algo aconteceu, mas de forma diferente. Eu fui visitado pela presença poderosa de Deus, e de acordo com o Salmo 91, que nos fala da sombra do Onipotente, né, que fala da sombra do Onipotente, que a sombra do Onipotente descansará, e de acordo com o que eu li naquela noite, se executou sobre a minha vida pela misericórdia do Altíssimo. Deus apareceu com a sua presença tão grande, tão tremenda. Era uma sombra poderosa, graciada, uma sombra gloriosa, né, da parte de Deus. Mas essa sombra, né, com a sua presença, era uma presença tão grande que eu não tenho palavra para explicar. Era maior que a Terra, o planeta. E a presença de Deus havia descido e ficou bem próximo do teto da casa, aquela coisa formidável, tremenda, extraordinária. Eu fui impactado pela presença do Todo-Poderoso, e Ele não falava comigo, mas através da sua presença, né, através até do seu gesto, aquele gesto amoroso, aquela coisa maravilhosa, como Ele dissesse para mim: não temas, estou contigo. E naquela hora, meus amados ouvintes e irmãos em Cristo Jesus, eu fui tocado pela anestesia de Deus e não resisti. Eu fechei os meus olhos e apaguei. Quando eu me despertei no outro dia, eu me lembrei do que tinha acontecido e relatei tudo à minha mãe. Comecei a contar tudo que havia acontecido. Então, naquela ocasião, me levantei e fui para a igreja mais próxima, né, da minha residência. Fui para uma igreja evangélica e ali passei a servir ao Senhor, porque aos meus 9 anos, né, eu já tinha aceitado Jesus como meu Salvador, mas depois eu me afastei, né? A adolescência é assim, é uma fase de curiosidade, né? Então é muito importante os pais acompanhar a fase, né, adolescente, né, a fase de adolescência, né, dos nossos filhos, porque o diabo não está de brincadeira, né? Ele veio para matar, roubar e destruir, conforme o Senhor Jesus ele tem dito, segundo o Evangelho escreveu São João, no capítulo 10, versículo 10, né? Que ele falou que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele disse: mas eu vim para dar vida e vida com abundância. E quando ele falava a respeito do ladrão, ele estava se referindo ao diabo. Então, muitos pais, né, por serem ignorantes, né, por não compreender, entender acerca dessas coisas, e às vezes afirmam dizendo, né, isso é frescura, né, isso é frescura, né, mas que na verdade não é frescura. Sabemos que existem espíritos malignos, né, que atormentam, que perturbam a vida das crianças. Então, que vocês pais se despertem, né, estejam alertas acerca dessas coisas, porque eu fui vítima disso na minha infância e também na minha adolescência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, estou aqui relatando parte do meu testemunho para a vossa advertência, né? Que vocês estejam advertidos acerca dessas coisas, porque nós sabemos que o diabo ele não brinca em serviço, né? São espíritos, e por serem espíritos são pacientes, são perseverantes, segundo as suas intenções, que são diabólicas, né? Sabemos que a intenção de Satanás é destruir a vida da família, porque família é um projeto de Deus, e sabemos que filhos, crianças, é o futuro das nações. Louvado seja o nome amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus, né, por esse privilégio que Deus me concede de estar aqui anunciando parte do meu testemunho para vocês. Então, não somente na minha infância e na minha adolescência, também na minha fase também adulta, né, depois dos meus 18 anos, adquiri muitas experiências também terríveis, né, porque o inimigo ele começou a interagir de forma mais pesada na minha vida. Então,
No outro vídeo eu estarei relatando partes do meu testemunho ainda mais forte, né? Ainda serão relatos mais fortes, então que isso sirva de advertência para a tua vida, porque com certeza a nossa família tem sido um alvo de Satanás, e é preciso nós colocarmos o Senhor Jesus na nossa frente, porque com certeza sem Ele nada poderemos fazer. É preciso buscarmos o Senhor, é preciso se entregar ao Senhor, para que o Senhor cuide das nossas vidas, para que Deus nos dê proteção acerca de principados e potestades, conforme está escrito na carta aos Efésios, que nos fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.